Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar a gravação do programa, do canal, se inscrevam, dê um like, proponham ideias que a gente aceita, né? E assim você vai contribuir para a melhoria, né, da condição de trabalho do canal, ok? Hoje eu vim falar de um livro de Karl Marx, né, chamado A Ideologia Alemã, que é este livro aqui. A ideologia alemã, ela só foi publicada, né, esse livro, que é um acerto de contas com a sociedade alemã, né, de Hegel, né? Marx já tinha escrito crítica à filosofia de Hegel, né? Vem acertar um acerto de contas com a questão da sociedade alemã, tá? A palavra ideologia, ela havia sido criada no século XVIII, não é marxista, não é? E Marx vai dizer o quê, né, da ideologia? Que a ideologia, na verdade, é as ideias dominantes da classe dominante de cada época, que se expressam, né, e que se afirmam como verdades. E é aceita por quase toda a sociedade através do processo de alienação. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Adam Smith, que é um brilhante filósofo, né, ele vai dizer que a nova sociedade industrial que está nascendo, não é uma sociedade desigual, né, que é a Revolução Industrial. Ela é desigual, ela não age igualmente, há uma exploração da classe trabalhadora, mas ele acredita que a mão invisível do mercado irá, né, irá diminuir essa tendência de exploração, né, e caminhar para um mundo de melhoria de condições sociais para todos, tá? Adam Smith não estava mentindo, ele estava dando a opinião daquilo que ele estava vendo. Mas 200 anos depois, né, um homem vem dizer, por exemplo, a escola de Mises, ou de Mises, que é a escola austríaca, ou a escola de Friedman, que é a escola de Chicago, falar sobre mão invisível do mercado depois de suscetíveis crises do capitalismo, aí já é uma pilantragem, né? Porque as pessoas percebem. Né? E aí Marx vai escrever, né, a ideologia alemã já baseada em Grundrisse. Né? Grundrisse já é um apanhado de ideias que mais tarde vai dar base de sustentação para a construção da primeira obra do Capital. Tá? Por quê? Porque Marx já percebeu que o que Adam Smith falou, talvez tenha falado até com sinceridade, não está acontecendo. Né? A exploração aumenta a cada dia que se passa. Né? E a ideologia, né, burguesa, ou a ideologia da elite, né, tenta se impor alienando a classe trabalhadora para conseguir se manter, como se mantém até hoje, no status quo, né? Como quando nega, por exemplo, a luta de classes, quando nega a mais-valia, quando nega a exploração de um pelo outro, né? Tudo isso são ideias da classe dominante que entram na classe trabalhadora, e a classe trabalhadora aceita como destino. Está escrito isso, inclusive, no 18 Brumário. Eu já falei umas 2 ou 3 vezes, algumas que gravei aqui, que na página 19, isso é marcante, né? O homem faz a sua própria história, mas não de acordo com aquilo que ele pensa, mas de acordo com o que ele encontra, né? De acordo com o que está posto para ele, com o peso que ele carrega, que vem do seu passado. Por quê? Porque ele foi doutrinado, a sociedade é doutrinada para aceitar aquilo como verdade. O que é a verdade? A verdade é o pensamento burguês. Tá? Então, na ideologia alemã, Marx vai dizer, olha, o ocultamento de ideias, né, é uma das formas de alienação. Você oculta, como oculta a ideia? Vamos pegar um exemplo de hoje. O Jornal Nacional está passando lá que a reforma da Previdência é necessária. Né? É uma ideologia da elite,
né? E o ocultamento de ideias está onde? Porque a verdade não é passada. Né? A Previdência está quebrada, mas por quê? Aonde? Né? Por exemplo, se fala da DRU, que tira 30% da receita da Previdência, se fala dos grandes devedores da Previdência, não é? Então, né, tenta-se passar uma ideologia do pensamento dominante para todas as classes sociais, inclusive as mais sofridas, para que elas aceitem isso como verdade, tá? O segundo, ela inverte muitas vezes, né, o papel do próprio pensamento, da própria existência de um Estado. Por exemplo, dizer que é o Estado que faz funcionar a sociedade, não é. O Estado nada mais é do que um ditador e cobrador de impostos. Quem faz funcionar o Estado é a sociedade, não a sociedade que funciona através do Estado. Tá? Isso é uma outra ideia que Marx vai dizer também, né? Como disse, já baseado em Grundrisse, já baseado na filosofia do direito de Hegel, né? Já baseado no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? E uma outra ideia, que aí talvez seja a ideia mais cruel, não é? É a ideia de que o capital é uma coisa natural da vida do ser humano. Não é natural. O capital não pode ser natural, porque nem todos têm acesso ao capital, né? E você não pode negar a existência de um ser que não é detentor do capital ou que não é detentor dos meios de produção. Então, o capital nada mais é do que uma imposição da classe dominante à classe menos favorecida, justamente porque, né, a burguesia e a elite tiveram uma preparação intelectual muito maior. Não é? David Harvey, outro dia eu disse, já dizia, escrevia, né, e dizia que na Revolução Industrial já havia uma negação de uma educação de qualidade para o proletariado. Por quê? Porque aí o proletariado teria como percepção fácil que essas ideias são sicárias, né, são farsas. Né? Então, a ideologia alemã ela vai estar rompendo com todos essas falsas verdades, né, impostas pela elite dominante, imposta pela burguesia, de como verdade, que a família burguesa é a família tradicional, que o dinheiro, né, o capitalismo é o único sistema que existe, né, e vai alienando a sociedade que já vem sendo alienada há décadas e séculos, tá? O importante dizer que essa obra, a ideologia alemã, ela ficou muito, ela é bem recente, ela foi descoberta, somente foi publicada pela primeira vez em 1932. E ela destrói um pouco da construção marxista, por quê? Ela dá menos força às concepções marxistas, porque grandes marxistas não vão ter acesso a ela, como Gramsci, como Trotsky, como Lenin, como Rosa Luxemburgo. Nenhum deles vão ter acesso, porque já não estarão mais aqui nesse planeta. Tá? É um livro que mostra que, né, a ideologia ela é imposta pela classe dominante, a ideologia nem sempre é uma coisa boa para a sociedade, e geralmente a ideologia que se põe não é ideologia pensando na melhoria de toda uma sociedade, mas sim de um pequeno grupo. Um pequeno grupo que domina, um pequeno grupo que manipula, um pequeno grupo que explora, um pequeno grupo que tenta legalizar exploração como dogma, como uma realidade, e que na verdade não deveria ser. Tá? Marx, né, vai ser criticado por essa obra, mas ele está pouco preocupado com isso, né, porque ele, na verdade, ele está desvendando, né, toda essa tentativa de engabelamento, né, das classes menos favorecidas, né, e vai colocar em pratos limpos. Como vocês dizem que o mercado é a mão invisível do mercado melhora,
né? Tá aqui em Grundrisse, né? Que é esse livro aqui. Não é que é um ensaio, né? Já para um pequeno ensaio, Grundrisse, é um ensaio para que vai acontecer mais tarde nas obras do Capital. Tá aqui, vocês não param de explorar. Vocês dizem que a mão invisível do mercado melhorou, mas Adam Smith pode ter, tá certo. Mas 100 anos depois vocês vêm dizer que a mão invisível do mercado vai melhorar ainda, não é? Isso é papo furado, não é? A história ela se repete uma vez como tragédia e a segunda como farsa. Vocês já estão na terceira, na quarta, já não é mais farsa, né? Já é muito mais do que farsa. Já é uma tentativa de fazer engolir a verdade de que essa desigualdade, esse sofrimento tem que ser aceito como uma realidade e que aceitem, calem a boca, fiquem quietos, esperem que Papai do Céu, quando morrer, você vai ser abençoado porque você foi explorado, não é? Então, não há mais condições de se sustentar, né, essa ideia de que o capitalismo ele objetiva, né, a melhoria da vida de todos. E a gente vem para o ano de 2018, 2019, agora, né, onde no nosso país há uma melhora de vida com o capitalismo. De que forma melhorou? Né? Nós estamos diante de um governo hoje que só fala em reforma de previdência, né? E que a única coisa que fez foi um estatuto de armamento, não é? E mais nada. E que nunca vi falar, né? Em quase 5 meses de governo, 5 meses de governo, nunca vi falar o presidente falar trabalhador, classe trabalhadora, os trabalhadores. Então, não é? A ideologia, Marx volta a dizer que a ideologia da época, a ideologia de hoje, ou a ideologia do passado, é a ideologia da classe dominante que tenta se perpetuar e tenta se impor com essa ideologia como uma ideologia verdadeira e a única ideologia que existe. Ok, pessoal? Quem gostou, dê um like no canal, né? Quem tiver alguma dúvida, manda dúvida, a gente tenta esclarecer na medida do possível, tá? Mas é mais uma obra de Karl Marx, né? Um grande filósofo alemão que infelizmente, né, durante décadas, né, ou durante o século, foi demonizado, não é por quê? Porque desvendou, né, toda a exploração do capitalismo em cima da classe trabalhadora, ok? Até a próxima.